Jesus, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 em diante. Capítulo de número 5, versículo de número 13. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aleluias. Meus amados irmãos, eu já há algum tempo que pretendo trazer esta palavra, que foi um estudo que o Senhor colocou em meu coração relativamente ao sal, ao ser sal e luz. Eu inicialmente não entendi o significado desta mensagem, deste versículo, e para muitos que não sabem, este versículo a qual eu li nesta noite é do Sermão do Monte, a qual Jesus sobe ao ver a multidão que o seguia para contemplar os milagres, as maravilhas que ele realizava. Ele vendo a multidão que o seguia, então ele decide subir ao monte e aproveitou para trazer uns ensinamentos para o seu povo e para os seus discípulos. E assim inicia-se o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, conforme você conhece, para mim, opinião minha individual, é uma das passagens que mais contém conhecimento na Bíblia. Apresenta vários fatores, vários temas, vários tópicos que nós podemos abordar para as nossas vidas. O nosso pastor presidente outrora já esteve aqui pregando, mas nesta noite eu quero focar somente nos versículos de número 13 ao 16. Para aqueles que não sabem, o sal antigamente era algo fundamental, era algo vital. Em português, creio eu, se não me engano, quando eu ainda estudava, eu aprendi que a palavra salário era derivada da palavra sal. De tamanha importância que o sal era considerado uma moeda de troca em tempos passados. E eu fui aprofundar nisso, averiguar mais dessa situação, e descobri que no tempo de Jesus, o sal não era considerado como hoje algo barato, que por menos de €1 a gente consegue comprar no supermercado. Não, sal era algo considerado vital, algo único, algo especial. Era um mineral que era difícil de ser encontrado. E tal forma era o sal importante, que muitos sabem aqui que o sal, a principal função do sal é dar sabor à comida. Uma comida que está mal temperada, ou com sal a mais, ou com pouco sal, não presta. O sabor é diferente. E eu achei interessante e fui pesquisar mais sobre o sal, sobre esse mineral na Bíblia. E ao averiguar, eu descobri que em Levítico, nenhuma oferta poderia ser, assim, oferta de comida, nenhuma oferta poderia ser entregue ao Senhor se ela não fosse temperada com sal. E ao averiguar isso, o Senhor foi me revelando aos poucos que da mesma forma que nós somos abençoados, nós temos que abençoar a vida das pessoas que nos rodeiam. Nós temos que ser sal para essa vida de amargura que eles enfrentam diariamente no mundo lá fora. Nós temos que ser luz para as pessoas que vivem em meio à escuridão. Nós temos que trazer sabor para as vidas das pessoas que estão lá fora. E à medida que eu fui meditando nisso, que eu fui aprofundando nessa mensagem, chegou ao versículo que
me espantou um pouco basicamente isto é Jesus alertando os seus discípulos, alertando o povo para que eles não percam essa essência, para que eles não percam a sua salinidade, para que eles não percam o Espírito Santo de Deus, aquilo que dá sabor às nossas vidas, aquilo que realmente transforma, aquilo que realmente faz a diferença. Muitas pessoas pensam que, principalmente nesta época no Natal, o que vai fazer diferença para o seu familiar é uma peça de roupa, é um tênis, é um videogame, é uma prenda, cara, uma prenda que aquela pessoa tanto deseja. Quando isso na realidade não muda nada. Talvez na hora momentânea que a pessoa recebe a prenda era o que ela almejava o ano todo. Por 5, 10 minutos, talvez um dia, a pessoa fica toda alegre. Mas depois é simplesmente um objeto, é simplesmente uma veste, é simplesmente algo passageiro. Uma alegria passageira. Mas a partir do momento que nós conhecemos o Espírito Santo, que nós conhecemos Jesus Cristo, essa alegria torna-se eterna. É esse o sal que nós temos que trazer para as pessoas, é esse o tempero que nós temos que trazer para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos de escola. É essa a diferença que nós temos que fazer no mundo. E a outra parte dos versículos que eu li é sobre as lamparinas. As lamparinas na antiguidade, tal como hoje uma lâmpada. Lamparina, quando eu me referi aqui, eu vou falar de uma lâmpada. São essenciais para qualquer casa. Um exemplo nós temos aqui no templo, se tivesse tudo escuro, se não houvessem essas lâmpadas, vocês não me estariam vendo nesta noite. E as lâmpadas, se nós colocarmos elas debaixo da cadeira, debaixo do nosso braço, debaixo do nosso assento, não iluminariam nada. Continuaríamos sem nos ver uns aos outros, sem contemplar a beleza dos nossos rostos uns aos outros, dos nossos irmãos, e não veríamos nada, ficaria tudo escuro. Da mesma forma eram as lamparinas. E é isso que Jesus retrata aqui nesse versículo. As lamparinas, quando eram acesas nas casas antigamente, elas eram colocadas em um lugar alto. Em um lugar alto para que iluminasse, para que enchesse a casa de luz. E quem tentasse, ou supostamente apagar essa lâmpada, não conseguia. E o brilho de Jesus Cristo que nós temos em nossas vidas é da mesma forma. Tentar esconder o brilho de Jesus é como tentar esconder uma cidade em cima de um monte. Tal forma, tão incandescente, tão forte é o brilho de Jesus que nós devemos ter em nossas vidas, que ele não pode ser apagado. Ele não pode ser extinto. Nós não podemos deixar isso acontecer. De acordo com esta passagem que eu li nessa noite, de nada adianta nós sermos um discípulo de Jesus, mas ser um discípulo secreto, um discípulo escondido, um discípulo que é uma pessoa quando está aqui rodeado de irmãos, que está aqui dentro, que o fogo pega, mas no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, nos nossos locais de convívio, quando saímos lá fora, em restaurantes, onde quer que seja, nós somos outras pessoas. Normalmente as pessoas dizem que nós temos que ser quem nós somos aqui dentro da igreja, lá no mundo. Mas eu discordo. Eu digo que nós devemos ser quem nós somos no mundo dentro da igreja, porque aí sim vai mostrar quem nós realmente somos. Tem que haver somente uma personalidade, tem que haver somente um foco, tem que haver somente um objetivo, que é servir e engrandecer o nome do Deus vivo, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, aquele que nos traz alegria, aquele que nos enche e nos conforta de paz. De nada adianta nós aqui dentro pularmos, temos o fogo aceso, mas chega lá fora, parece que o fogo apaga. E é isso que Jesus relata aqui.
não podemos perder a nossa luz, não podemos perder a nossa salinidade. Extremamente decepcionante é nós vemos alguém que aparenta ser sal e não é. Porque quando Jesus relata aqui na altura, nesta época, muitas pessoas faziam o seguinte: iam à beira do Mar Morto, recolhiam um pouco ali da terra, dos minerais que ali estavam espalhados. Todos aqui conhecem o Mar Morto, de tão salgado, tão forte. Quando você entra, você flutua. Se cai uma gota no seu olho, pode sair correndo procurar água limpa, que senão você não aguenta. E muitas pessoas iam ali à volta do Mar Morto, ali na beirada, nas redondezas onde ficavam ali os restos, e tentavam pegar esses pequenos minerais para salgar a sua comida. Só que, conforme o tempo passava, o sal desaparecia e ficava somente um mineral inútil, que para nada servia a não ser para ser jogado na terra. E da mesma forma é quando nós tentamos fazer as coisas para agradar o homem. Quando nós tentamos agradar pastor, diácono, presbítero, seja quem for, o sabor dura ali um pouco. Parece, mas não é. O sabor fica ali um pouquinho parecido, mas eventualmente as pessoas acabam frustradas, as pessoas acabam amarguradas, magoadas, porque nós temos aqui que servir apenas um mestre. Nós estamos aqui para servir apenas um rei. Nós estamos aqui apenas para servir o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. As pessoas muitas vezes, eu acho engraçado que até mesmo o pastor Robson já pregou aqui, que ele não gosta dessas bajulação, não gosta nada disso. E as pessoas às vezes chegam aqui nesse ministério e pensam que é como muitos ministérios que elas entram por aí e que por dar uma graxazinha no pastor vai começar a crescer, vai começar a evoluir, vai começar a ter oportunidade, e acaba, a tesourada entra. Aí é que nós vemos, meus irmãos, quem realmente está disposto a servir, porque o nosso pastor ele tem apenas um objetivo, não é levar as pessoas a servirem a ele, a olharem para ele. Ele é apenas um canal e indica o povo a servir a Deus. E esse é que deve ser o nosso verdadeiro objetivo. Porque quando nós nos focamos no homem, quando nós nos focamos na pessoa, eventualmente nos frustramos. A palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós devemos confiar no Deus Todo-Poderoso, no Criador de todas as coisas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que enfrentou a cruz do Calvário por mim e por você. Nós não podemos deixar que essa luz que habita dentro de nós se apague. Meus amados irmãos, segunda-feira eu visitei um amigo de infância e passei o dia todo com ele. Eu tinha uns compromissos, mas eu achei importante porque dar essa atenção para ele, porque no início do dia, assim que eu entrei dentro do carro, ele: ô moço, eu te vi pregando, você virou pastor. Eu vi lá você na igreja, você falando, você virou pastor? Eu não. Eu sou apenas um servo, e comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele foi me indagando, fez várias perguntas. E eu convidei ele para vir aqui na igreja. Aí mais tarde eu fui de volta para a casa dele. A mãe dele chegou lá, eles são brasileiros. Quando eu entro na casa, a mãe dele começou a falar comigo, a perguntar coisas, a perguntar relativamente à igreja. Eu fui explicando. Eu achei interessante que a meio da conversa a mãe dele se voluntariou: Roger, você tem que levar esse menino para a igreja. Ele tem um irmão, ele tem a minha idade e tem um irmão mais novo, 2 anos. Eu achei interessante, a mãe dele:
viu em mim uma referência que possa ser uma referência boa para puxar os filhos dela para a igreja. Embora ela não tenha força para levar os filhos dela, ela sabe, ela tem na consciência o que é bom para os seus filhos. A luz brilhou nas trevas. Eu achei interessante que o pai dele simplesmente deitado no sofá vendo televisão. Às vezes eu olhava para trás, o olho não estava na televisão, estava na nossa conversa. E à medida que eu fui falando, evangelizando, eu combinei que eles agora vão fazer uma pequena viagem, mas que em 2020 a família toda virá cultuar juntamente comigo. Eu convidei a família toda e eles assim, a curiosidade foi tanta que eles disseram: a gente vai, não tem problema, a gente vai. E eu creio, meus irmãos, veemente, que a luz que foi acesa, a lamparina que foi acesa naquela casa, nunca mais será apagada. Embora seja uma chama pequena, é assim que começa. Ninguém começa grande, todos que começam grande brevemente caem. Mas quando a chama começa pequena, vai dando lume, palavra, fogo, louvor, e aquela chama em breve vai incendiar toda aquela casa. E é assim que acontece. Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes nós ficamos com vergonha. Eu, na minha adolescência, eu não tenho problema de admitir isso. Quando eu tinha os meus 15, 16 anos, antes de vir para este ministério, as pessoas me perguntavam se eu era crente. Eu dizia: não, moço, está doido? Não. Eu vou lá porque no final tem um lanche bom. Se você quiser ir comigo um dia, a gente vai. Mas eu não tinha vergonha do evangelho, não era nada disso. Eu simplesmente tinha vergonha de dizer que eu era crente. São coisas completamente diferentes. E a partir do momento, mas a pessoa só tem vergonha de admitir que ela é crente quando ela não conhece a palavra, quando ela não sabe quem ela serve. Quando nós não sabemos quem nós servimos, aí é normal. Como é que eu vou poder que eu sirva alguém se eu não conheço? Eu sei lá se é certo, se é errado, não conheço a pessoa, como é que eu vou dizer que eu sirvo? Aí eu conheci o Ministério ADEF em 2013. Eu achei engraçado, naquela época as redes sociais eram Facebook, não havia Instagram, não havia nada disso. E cada versículo que eu via, eu lançava, cada frase que eu via, eu lançava. Aí as pessoas começaram a se perguntar: ué, você virou crente? Não, agora eu sei quem eu sirvo. É diferente. A história muda. E é a partir de quando nós conhecemos a Jesus, quando nós deixamos essa luz verdadeiramente entrar dentro de nós, é que ela começa a se espalhar por todo lado. Os irmãos lembram quando eu disse que no início desta palavra que nós somos abençoados, mas nós também temos que abençoar quem nos rodeia. Essa luz não pode ficar só dentro de nós. Senão como é que nós podemos dizer: eu quero milhões e milhares de almas, eu quero a Europa para Jesus, eu quero o continente europeu, o continente asiático, o continente americano, africano para Jesus, se nós guardamos essa luz que arde dentro de nós para nós mesmos? É impossível nós propagarmos, nós levarmos o evangelho se nós não demonstramos ele, se nós não falamos do amor de Cristo para as pessoas. Muitas pessoas dizem que a melhor forma de evangelizar é o nosso testemunho, são as nossas atitudes. Eu concordo. Mas é melhor nós analisarmos que tipo de atitude nós temos tendo lá fora, com os nossos colegas do trabalho, com os nossos amigos de escola. De nada adianta nós batermos no peito, carregar esse emblema aqui, bater no peito: eu sou a Defense, eu sou crente, eu carrego a cruz de Cristo, e não falarmos do amor de Cristo para os nossos amigos. De nada serve. Você aí está perdendo a salinidade. Você está deixando de dar sabor à vida das pessoas. Está impedindo as pessoas de conhecerem o único que os pode salvar. E eu achei interessante que a meio disso tudo,
ao ler essa parte da luz, eu fiquei meditando nisso e eu entendi que é ridículo tentar esconder a luz que brilha dentro de nós. Jesus mesmo diz isso. Por outras palavras, eu tirei isso para mim. Que tentar esconder a luz de Jesus é tão ridículo como tentar esconder uma cidade em cima do monte. Quem que vai esconder uma cidade em cima do monte? Ninguém. Em cima do monte é onde você enxerga, é onde você vê tudo. Quando você chega em uma serra assim, você não olha logo assim para a beirada, não. Aqui mesmo nós temos uma casinha ali em cima do monte, todo mundo conhece aqui em Vila Franca. Porque é impossível nós escondermos a luz de Jesus que brilha dentro de nós. E à medida que eu fui meditando nisso, eu achei interessante que outrora, às vezes vem certas dificuldades em nossas vidas, vem certos problemas, certas adversidades, que nós pensamos, bate um vento fortezinho e apaga esse fogo que existe, que há dentro de você. Tenta apagar. Eu já passei por vários altos e baixos na minha vida, e um ano de, se eu não me engano, 2016, parecia que eu estava numa montanha-russa espiritual. É aquela que você está assim, ó, subiu. Aí um ventinho bate, desce de novo. Aí passou 2 dias, sobe de novo. Aí desce de novo. Não é constante. Mas à medida que nós vamos amadurecendo, nós entendemos que a luz que habita dentro de nós não pode ser igual um interruptor que você chega ali e desliga, acende, desliga, acende, desliga, acende. Quando você quer estar aceso, quando você quer apagar, está apagado. A luz que habita dentro de nós, que é Jesus Cristo, tem que brilhar acima de todas as outras coisas. Não existe trabalho, não existe escola, não existe marido, mulher, filho, seja quem for, que possa apagar a luz que arde dentro de nós. Eu tive que reanalisar muitos conceitos, muitas coisas, muitos parâmetros da minha vida para compreender isso hoje. Que nada pode ser maior do que o meu amor por Jesus Cristo na minha vida. A presença do Senhor, eu fico indignado, não, eu fico maravilhado. Às vezes as pessoas não entendem por que que o trabalho está dando errado, por que que relacionamento conjugal está dando errado, por que que a situação financeira está dando errada. Mas, meu irmão, basta analisar como que está a sua vida espiritual nesta noite. Como que está a sua vida espiritual, como que está a sua vida com Jesus Cristo nessa noite. Muitas pessoas não entendem, mas a fonte, o principal, o que faz fluir todas as outras áreas em nossas vidas é a nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual está bem, está estável, está de vento em popa, está crescente, você está com fogo ardendo dentro de você, você pode ter a certeza absoluta que todas as outras coisas são acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, não apague a luz de Jesus Cristo que existe dentro de você. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, essa luz já está acesa. Não deixe que ela apague. Não deixe que nada venha apagar. Meus amados irmãos, nós somos sal na terra. Nós temos que ser luz no mundo. O que eu quero trazer nessa noite é que nós temos que fazer a diferença. Crente de verdade, crente, filho do Deus Altíssimo, tem que fazer a diferença.
Por que é que muitas pessoas hoje em dia, muitas igrejas estão entrando no padrão do mundo? Não os crentes que estão fazendo a diferença, não existe mais isso. Graças a Deus eu estou em um ministério que decidiu fazer a diferença. Que não é o mundo, não é a igreja que tem que entrar dentro do padrão do mundo. É quem vem de fora que tem que entrar dentro do padrão da igreja para ir para o céu. As pessoas ficam tão preocupadas em multidões, em quantidade, em números, que começam a deixar que a igreja começou a se tornar algo banal. As pessoas entram da maneira que estão, permanecem da maneira que estão, e se calhar ainda saem arrebentadas, saem pior do que quando entraram. Que igrejas são essas que nós contemplamos, nós vemos hoje em dia? A palavra diz que nós temos que ser luz, mas as igrejas enchem o seu templo de cores escuras, tapam tudo. É para ficar bonito para os jovens. Que maneira jovem, meu irmão? O jovem precisa de ser luz, de ter Jesus Cristo dentro dele. Não precisa de nada disso. Pintar a igreja, deixar tudo tapado, nada. Nós precisamos de fazer a diferença. Essa é a realidade. Nós precisamos de fazer a diferença. Uma das perguntas que esse meu amigo me fez foi: mas e tatuagem pode? Olha, eu vou te dizer o seguinte. Lembrando o pastor Jaime aqui. Eu falei para ele o seguinte: olha, a Bíblia é bem específica e bem clara. Existem certas coisas que nós não podemos, mas é para o nosso bem. Aí ele: mas qual é o problema? Talvez você quer marcar uma data importante da sua vida na sua pele. Eu fiquei: moço, para quê? Marca na agenda, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Aí ele assim, pronto, então é o seguinte, deixa eu fazer uma comparação aqui para você. Tem duas pessoas iguais, tatuadas da mesma forma, só que uma delas é crente. Qual que você vai saber qual que é? Aí ele olhou assim: epa, não tem como eu saber. E eu: pois é, aí é que está. Crente não pode ser igual ao mundo. Filho de Deus não pode ser igual ao mundo. Não pode ser igual às pessoas que estão aí no lamaçal do pecado. Nós já fomos resgatados, nós já fomos tirados dessa vida pecaminosa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Está uma pessoa sem nada, bonitinha, cabelo cortado, sorriso branquinho, e tem uma pessoa que está assim, toda tatuada. Nem vou dizer que está com cabelo bonito também, está igual, só que está manchada e tudo mais. Qual que é a diferença? Como é que você vai saber qual que é crente? Olha, eu não vou saber se é crente, mas a pessoa sem nada talvez dá-se uma melhor aparência, dá um melhor aspecto. E eu: pois é, crente só pode dar bom aspecto, não tem isso de mau aspecto em crente não. Você olhando para uma pessoa que está dando bom aspecto, você pode ter certeza, você olha para ela assim, você vai ver a diferença. Seus olhos espirituais, seu sensor espiritual já dispara logo. Não é, meu irmão, não tem isso, não existe isso de crente passar mau aspecto, mau testemunho, mau exemplo, não existe isso. Se está dando mau testemunho, se está dando mau exemplo, não é crente, não é filho de Deus. Não existe essas coisas. A palavra do Senhor diz que ou é sim, sim ou não, não. Tudo que provém disso, tudo que passa disso é consequência, é procedência do maligno. Não tem outra saída, meus irmãos. A porta é estreita. A porta é estreita, não tem outra solução. Tem gente que está tentando alargar a porta, não tem. A porta é estreita. E é assim que nós devemos andar. Eu prefiro andar assim. Um exemplo que eu vou contar aqui para terminar, que a hora já está passando. Quando eu usava brinco, eu achei engraçado. Hoje eu dou risada na altura. Eu usava brinco na escola. Entrando no comboio eu colocava o brinco. Saindo do comboio eu tirava o brinco. Só que teve um dia, eita glória, teve um dia, nessa altura a nossa pastora Norma estava fazendo aula de francês no Oriente. E eu não sabia.
vinha no mesmo comboio que eu todo dia, mas eu nunca encontrei. Só que um certo dia, eu encontrei, e eu lá com um brincão, uma argolona na orelha. Aí a pastora virou para mim: ô meu filho. Aí eu cumprimentei, eu achei engraçado, eu cumprimentei a pastora, normal. Paz Senhor, pastora, tudo bem? Ela: sim, e você, meu filho? Tô bem também, graças a Deus. Aí a pastora olhou para mim assim, veio falando aí: ô meu filho, e esse brinco na orelha? Eu: meus irmãos, meu amado, meu Deus. O coração gelou. Aí eu: não, pastora, só coloquei hoje, só para ver como é que ficava. Tava lá um tempo em casa, eu coloquei para ver como é que ficava. Aí a pastora assim: ô meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse nascido com uma bolota do mesmo jeito no ouvido, do mesmo jeito na orelha, assim, igualzinho, a argola, da mesma forma, você ia querer continuar com ela ou ia querer tirar? Eu: pastora, pelo amor de Deus, eu ia querer tirar, é algo feio. Meu filho, se é feio, então o que é que faz a argola ser bonita? Meu filho, isso aqui é a pastora me dizendo: é melhor nós entrarmos no reino dos céus e lá temos Jesus de braços abertos, como ali. Olha, meu filho, você podia ter feito isso, você podia ter feito isso, do que chegarmos lá e dizer: ô meu filho, hoje não é o seu dia, você não podia fazer isso e fez, não podia fazer isso e fez, não podia fazer isso e fez. É melhor nós termos o nosso mestre esperando a gente de braços abertos, com um sorriso, sem marca, sem mancha, sem nada. Meu irmão, nós nascemos assim perfeitos. Perfeitos. Para que tentar colocar coisas que as pessoas hoje dizem que é embelezar, mas nada disso, só fica feio? Para quê? Meus irmãos, o foco dessa palavra é que nós temos que fazer a diferença. Sal na terra e luz no mundo. Em um mundo rodeado de escuridão, nós carregamos a única luz que pode os fazer enxergar, que pode trazê-los à salvação, que pode fazê-los serem salvos. Nós carregamos isso dentro de nós. Vamos espalhar essa luz e contagiar esse mundo que está escuro, está feio, esse mundo podre. Ainda há tempo, ainda há tempo. Vamos trazer sabor e luz para a vida dessas pessoas. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus nessa noite.